Olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da LAC Concursos. Na aula de hoje, nós vamos continuar os estudos da parte geral do Código Civil. Mas agora um novo tema. Falaremos sobre os fatos jurídicos. Nós estamos trabalhando o Código Civil desde o artigo 1º, portanto, já falamos sobre a pessoa natural, sobre a pessoa jurídica, sobre o domicílio, também falamos acerca dos bens, e agora nós seguimos para o penúltimo grande tema da parte geral do Código Civil. Falo sobre os fatos jurídicos. Vamos trabalhar aqui o que é fato jurídico, quais são as suas espécies. Vamos falar sobre os elementos acidentais do negócio jurídico, também sobre a invalidade, nulidade, anulabilidade e defeitos do negócio jurídico. E assim, quando terminarmos esse grande bloco, passaremos então para a reta final da parte geral do Código Civil, trabalhando ato ilícito, prescrição, decadência e provas, ok? Então, sem delongas, vamos lá, vamos ao trabalho dos fatos jurídicos. Atos e fatos jurídicos. Tema importantíssimo para você, concurseiro, para você que está se preparando para alguma prova de concurso público, porque se no seu edital prevê parte geral do Código Civil, é quase certo que daqui dessa e das próximas aulas sairá pelo menos uma questão da sua prova. Pelo menos. O tema é importantíssimo. Sempre que aparece nos editais, esse é um tema que é cobrado. 1, 2, 3 questões geralmente são cobradas acerca dos fatos jurídicos. Então, é daquele típico tema que nós temos que dar a devida atenção, até mesmo caminhar de uma forma um pouquinho mais concentrada, para que você consiga entender adequadamente sobre o que nós estamos falando, e assim, na hora da prova, saber exatamente qual é a resposta correta. Ok? É um tema importante. E é também um tema difícil. Você vai perceber, o estudo dos fatos jurídicos não é simples. Por isso disse que nós vamos caminhar de uma forma até mais devagar, se necessário for, só que com maior concentração. Porque, principalmente, se você não for da área do direito, isso aqui vai soar muito estranho, muito alheio à realidade prática, e, portanto, pode ser um tanto quanto difícil. Mas entenda o seguinte, se será difícil para você, com certeza será para os seus concorrentes. Então, considerando que daqui certamente sairá questões na sua prova, aqui muitos dos seus concorrentes errarão. Muitos dos seus concorrentes errarão. E você, que está estudando conosco aqui no LAC Concursos, certamente acertará tais questões e elas serão decisivas para a sua aprovação, ok? Vamos lá, então? Estou falando sobre fato jurídico. O tema da nossa aula é fato jurídico. Portanto, primeiro ponto que nós precisamos considerar, e primeiro ponto que nós precisamos identificar e aprender, é o que é fato jurídico. Qual é o conceito de fato jurídico? Não se engane, conceito cai em prova. Notadamente, parte geral do Código Civil. Sim, conceito cai em prova.
além do fato de que conceitos são essenciais para a correta construção do estudo que seguirá. Portanto, o que é fato jurídico? Qual o conceito de fato jurídico? Você pode aí anotar. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. A doutrina nos diz que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Todo acontecimento da vida que tenha relevância para o mundo do direito. E eu costumo dizer para os meus alunos, tanto em preparatórios para concurso, para exames da OAB, na faculdade, igualmente, que esse é o típico conceito que não explica muita coisa. Porque cá para nós, fato é sinônimo de acontecimento. E jurídico me remete para direito, né? Então, esse é o típico conceito que não explica muita coisa, né? Dizer, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Isso é um tanto quanto óbvio. De modo que, talvez mais importante do que saber que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, é saber o que faz de um acontecimento relevante para o direito. O que é necessário para que um acontecimento seja relevante para o direito? E aí? Veja bem, o acontecimento será relevante para o direito quando ele for capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Essa aptidão para um desses fenômenos é o que fará de determinado acontecimento relevante para o direito, então, ser classificado como fato jurídico. Fato jurídico é todo acontecimento da vida que tenha relevância para o direito. Relevância identificada a partir da aptidão. A partir da aptidão deste acontecimento para criar, modificar, conservar, transferir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Em sentido oposto, se determinado acontecimento não é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos, ele não será um fato jurídico. E, portanto, nós afirmaremos que se trata de um fato material. Ou ainda um fato ajurídico. Ou ainda um fato meramente social. Se o acontecimento não tiver relevância para o direito, nós o consideraremos como um fato material. Também chamado de fato ajurídico, ou ainda fato social. Acontecimento do mundo sem relevância para o direito. Né? Deu uma tempestade lá no meio do Oceano Atlântico. É um acontecimento, obviamente.
mas não criou, não modificou, não transmitiu, não extinguiu direito nenhum. No máximo que aconteceu ali é que morreu alguns peixinhos. Absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante para o direito. Fato, portanto, material. Ok? Professor, dá um exemplo aí mais comum de fato social. O namoro. O namoro é um fato social. Não cria direito entre aqueles que se relacionam afetivamente. Um pouquinho mais. O noivado. O noivado é... Não diga isso para sua noiva, tá? E nem diga isso para o seu noivo. Mas o noivado é um fato material, portanto, um acontecimento absolutamente relevante para o direito. Exatamente. No direito, nós chamamos o noivado de esponsais. Vou colocar aqui no cantinho. Esponsais. É a forma como juridicamente chamamos o noivado. E o noivado, ou os esponsais, é exemplo de fato material. Portanto, irrelevante para o direito. Aí talvez alguns de vocês estejam se questionando. Professor, mas eu já vi, né, em programas tipo Fantástico da Vida, que determinada noiva foi abandonada e ela processou esse indivíduo que a abandonou e recebeu uma indenização por isso. E agora vem me dizer que o noivado é fato material, fato irrelevante para o direito? Se assim o é, como que a noiva abandonada ali conseguiu obter judicialmente uma indenização? Meus caros, em casos como esse, não foi o noivado que determinou o pagamento, né, de uma indenização, ou melhor, não foi a quebra do noivado, propriamente, que culminou ali na obrigação de indenizar a noiva abandonada. Não foi. Foi o ato que o indivíduo cometeu que causou dano à vítima. Dano material, por exemplo. O casal já tinha comprado bens, comprado imóveis, imóvel, já tinha comprado móveis. E aí o sujeito simplesmente dá para trás, recua. Essa atitude dele causou um dano. Ele abandonou a noiva dias antes do casamento, depois que já tinha distribuído todos os convites. E essa atitude dele causou um dano moral. Esse ato do ex-noivo configurou, portanto, um ato ilícito. E aí, nesse contexto, o ato ilícito é um fato jurídico, não o noivado. O problema não foi a quebra do noivado, e sim o ato ilícito que o indivíduo cometeu. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ato ilícito, mas eu já posso adiantar para te situar. O ato ilícito civil não se confunde com o ilícito penal. O legislador civil, o artigo 186, diz que comete ato ilícito todo aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência, imprudência, causar dano a outrem. Então, se por ação o indivíduo causa dano, e entre essa ação e o dano tem nexo causal, existe um ilícito civil configurado. E o ilícito civil enseja indenização. Se você bater no meu carro, você cometeu um ato ilícito. Ação, dano e nexo causal. Se não reparar voluntariamente, poderei ingressar judicialmente contra você, cobrando uma verba indenizatória.
Aí vejam, no nosso exemplo, para você perceber a diferença do fato jurídico para o fato material. O noivado não tem relevância nenhuma para o direito. Agora, o ato que o indivíduo cometeu e causou dano à moça que foi abandonada, configurou um ato ilícito. E o ato ilícito é fato jurídico. Ok? Isso aqui só para te situar. Enfim, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Se não tiver essa aptidão, será então considerado fato material. Ok? Beleza, essa parte conceitual é importante. Importante até porque, a partir deste momento, nós vamos, então, classificar os fatos jurídicos. Eu já sei o que é um fato jurídico. Já sei. Agora, você precisa saber que existem variadas espécies de fatos jurídicos. Variadas espécies. E além de conhecê-las, você também tem que saber diferenciá-las. Porque recorrentemente são cobradas conceitualmente em provas de concurso público. Ok? Então veja lá. Fato jurídico. Fato jurídico. Lato sensu. Todo acontecimento relevante para o direito porque capaz de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. O fato jurídico se divide em fato natural e fato humano. A diferença entre esses dois aqui reside no fato de que o ato jurídico, ou seja, o fato humano, é aquele que decorre diretamente da manifestação de vontade. Da manifestação de vontade. Normalmente, uma vontade humana. O fato jurídico lato sensu pode ser um fato natural ou um fato humano. E o que os diferencia é exatamente a presença da vontade nessa espécie aqui de baixo. O fato natural, ele é relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos, mas não decorre diretamente da vontade humana. Atenção, porque o fato natural, ele ainda é chamado de fato jurídico stricto sensu, ou fato jurídico em sentido estrito, portanto, não confunda. Fato jurídico lato sensu é a cabeça do gráfico. Fato jurídico stricto sensu é o fato natural. Aquele que não decorre da vontade humana. Aquele que é produzido ou ocorre independentemente da vontade humana. Ao menos não de forma direta. Ao menos não de forma direta. O fato natural ou fato jurídico em sentido estrito ainda se divide em ordinário e extraordinário. Fatos naturais ordinários são aqueles comuns, corriqueiros na vida em sociedade. Por exemplo, o nascimento, a maioridade, a morte, são fatos naturais, jurídicos, porque à luz do Código Civil, o nascimento determina o início da personalidade, a maioridade determina a aquisição da capacidade plena, e a morte extingue a pessoa natural, põe fim à personalidade, abre a sucessão. Portanto, são todos fatos jurídicos naturais, porque não decorrem diretamente da vontade humana, e ordinários, porque são comuns à vida em sociedade. Já os fatos extraordinários, como o nome sugere, são aqueles
não comuns. São aqueles que não são corriqueiros. Antigamente nós até afirmávamos são aqueles imprevisíveis. Hoje até tem como prever alguns dos fatos extraordinários, mas continuam assim classificados, dado o fato de não serem corriqueiros, de não serem tão comuns à vida em sociedade. Aí nós poderíamos colocar aqui um tsunami, né, um terremoto, um aluvião, uma avulsão, uma tempestade que arrasa com uma cidade inteira, como vez em quando acontece. Fato jurídico natural extraordinário. Ok? Agora, quanto ao fato humano, também chamado de ato jurídico, ele pode ser dividido em ato jurídico lícito e ato ilícito. Ilícito como? Aquele ato que ofende a norma expressa na lei, os bons costumes, a moral, e causa dano. E causa dano. Inclusive, exemplo que nós citamos no início da aula, acerca dos esponsais. Artigo 186, já que o que nos interessa, evidentemente, é o ato ilícito civil. O ilícito ele pode ser civil, pode ser penal, pode ser administrativo. O que nos interessa é o ilícito civil. Você vai encontrá-lo lá no artigo 186, artigo 186 do Código Civil. O legislador nos diz: todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, imperícia, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Artigo 927, todo aquele que cometer ato ilícito está obrigado a repará-lo. Portanto, ação ou omissão, dano e nexo causal são os elementos que configuram o ilícito civil. O ato ilícito é um fato jurídico. Por quê? Porque ele enseja indenização. Ele cria um vínculo obrigacional, responsabilizando o autor do ilícito pela reparação do dano causado à vítima. Ok? Agora, quando não contrariar norma expressa na lei, moral, bons costumes, não causar dano a outrem, esse ato jurídico será considerado lícito. E fechando o nosso gráfico, o ato jurídico lícito se divide em ato jurídico em sentido estrito. Deixa eu só apagar aqui o artigo para a gente poder usar esse passinho. O ato jurídico ilícito se divide em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. O ato jurídico lícito, eu dizia, se divide em ato jurídico em sentido estrito ou ato meramente lícito e negócio jurídico. Qual a diferença entre eles? Muito cuidado aqui. Porque os erros em torno da diferenciação entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico são muito comuns. São muito comuns. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que a diferença entre o ato meramente ilícito e o negócio jurídico era que o ato meramente ilícito é unilateral, enquanto que o negócio jurídico é bilateral. Data máxima vênia, não. Está errada a afirmação. Te dou pelo menos um exemplo de negócio jurídico que é unilateral. O testamento. O testamento é um negócio jurídico unilateral. Então não poderia ser essa a diferença entre esses dois institutos. Qual a diferença entre eles? Perceba que em ambos existe vontade humana. Afinal, são espécies
de ato jurídico. Tanto no ato jurídico em sentido estrito, quanto no negócio jurídico, existe vontade humana. Existe vontade humana. A diferença é que, no ato meramente ilícito, o agente manifesta sua vontade, mas não delibera os efeitos dela decorrentes. No ato meramente lícito, o indivíduo manifesta sua vontade, mas os efeitos decorrem da lei. Eu dizia, no ato meramente lícito, ou ato jurídico em sentido estrito, o agente manifesta sua vontade, mas os efeitos decorrem da lei. Portanto, muito embora manifeste, ele não delibera a sua vontade. Por isso afirmamos que o ato jurídico em sentido estrito, ele produz efeitos ex lege. Ex lege. Os efeitos decorrem da lei. Ou ainda afirmamos que no ato jurídico em sentido estrito, não há autonomia privada. Porque o indivíduo manifesta a vontade, mas ele não tem liberdade, ele não tem autonomia para determinar quais são os efeitos dela decorrentes. Percebeu? Já o negócio jurídico, já no negócio jurídico, o agente manifesta a sua vontade e delibera os efeitos que dela decorrerão. Ele manifesta a vontade e escolhe os efeitos que decorrerão. Por isso afirmamos que no negócio jurídico, os efeitos são ex voluntate. Por isso que afirmamos que no negócio jurídico existe autonomia privada. Porque o agente manifesta a sua vontade e delibera os efeitos dela decorrentes. Ok? Atenção, fato jurídico, lato sensu, fato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico, lato sensu, ato jurídico em sentido estrito, stricto sensu. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Se divide em fato natural ou fato em sentido estrito, que é aquele que não decorre diretamente da vontade humana, e pode ser ordinário ou extraordinário, quando comum ou não a vida em sociedade. Já o fato humano, o ato jurídico, é aquele que decorre diretamente da manifestação da vontade. Pode ser ilícito, e aí temos várias vertentes do ilícito: penal, administrativo, tributário, civil, que é o que nos interessa. Artigo 186. Artigo 186 do Código Civil. Todo aquele que, por ação, omissão, voluntária, negligência, imprudência, violar direito, causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ilícito. Está obrigado a reparar o dano. Ato jurídico lícito se divide em ato jurídico meramente ilícito ou em sentido estrito, aquele em que há vontade, mas os efeitos decorrem da lei, e o negócio jurídico, onde há manifestação de vontade com autonomia privada.
O agente manifesta e delibera a sua vontade. Ok? Beleza. Só preciso fazer uma nota rapidinha aqui. Qual? Dependendo, né, se você estuda direito e já leu algum doutrinador, talvez tenha se deparado com um outro instituto aqui dentro desse gráfico. Talvez para você esteja faltando algum elemento aqui dentro desse gráfico. A maioria da doutrina não o reconhece, mas vai que na sua prova cai, né? Então, preciosismo meu, mas farei questão de colocar aqui. Qual? O chamado ato, fato jurídico. Ato, fato jurídico. Alguns doutrinadores reconhecem a existência desse instituto aqui. O ato, fato jurídico. O que é esse ato, fato jurídico? Em razão dessa expressão aqui, ó, ato, nós podemos dizer que o ato, fato jurídico decorre da vontade humana. Decorre. Sabe por que ele não está aqui embaixo? Porque, muito embora decorra da vontade humana, a vontade ali manifestada é irrelevante. A intenção do agente é irrelevante. No ato fato jurídico, é irrelevante para o direito a intenção do agente que manifestou a vontade. Por isso que aqui nós não falaremos em vícios de vontade, como aqui no negócio jurídico. Em vícios que causam anulação, nulidade do negócio jurídico. Não, nós não vamos falar sobre isso. Nós não vamos falar sobre isso. Porque a intenção faz-se relevante. Um exemplo de ato-fato que quase todos os doutrinadores citam é a merenda que a criança compra lá na escola. Algumas aulas atrás nós conversamos sobre capacidade e naquela oportunidade disse que o absolutamente incapaz não pode celebrar negócios jurídicos sem representação, sob pena de nulidade. E os relativamente incapazes também não podem celebrar negócios jurídicos sem assistência, sob pena de anulabilidade. Se considerássemos, portanto, aquela compra que a criança faz na cantina da escola como um negócio jurídico, cara, nós teríamos um verdadeiro colapso. Porque consideraríamos nulo tudo aquilo que acontece diariamente. Por isso os doutrinadores vão enquadrar essa compra da merenda lá na escola como um ato-fato. Por quê? Porque no ato-fato a intenção não interessa. E, portanto, se o agente é ou não capaz, não faz diferença. Não faz diferença. Ok? É o que eu destaco aqui, ó. Preciosismo? Talvez, mas vai que cai na sua prova, né? O que é ato-fato jurídico? O que é ato-fato jurídico? Ato-fato jurídico é o acontecimento decorrente da vontade humana, mas cuja intenção é abstraída pela norma. Ou seja, o ato humano é essencial para que exista, mas a produção dos efeitos, para a produção dos efeitos, o elemento volitivo é irrelevante, não importando para o direito se houve vontade em praticá-lo ou não. Nesses casos, pouco importa a intenção da vontade na prática do ato. Não podemos confundir ato meramente ilícito, também chamado de ato jurídico em sentido estrito, com negócio jurídico. O que é o ato jurídico em sentido estrito? Lá no finalzinho do nosso gráfico. O ato jurídico meramente lícito,
ou o ato jurídico em sentido estrito, é aquele que, configurado a partir da manifestação da vontade humana, mas cujos efeitos estão todos previstos na lei. Esqueci de dar exemplo, então vamos por exemplo. Reconhecimento voluntário de paternidade. Grande exemplo de ato meramente lícito. Reconhecimento voluntário de paternidade. O indivíduo que ficou sabendo que a namorada está grávida, o bebê nasceu, ele foi lá e voluntariamente reconheceu a vontade, reconheceu a paternidade. Veja, voluntariamente, então foi um ato de vontade, um ato jurídico, porque desse reconhecimento decorrem vários direitos e deveres. Só que o indivíduo não pode manifestar sua vontade no sentido de reconhecer criança e dizer que vai pagar a pensão só depois dos 7 anos. Não, os efeitos do reconhecimento da paternidade estão previstos na lei. Portanto, um exemplo de ato meramente lícito, de ato jurídico em sentido estrito, notificação para constituir a mora do devedor, confissão. Alguns vão também citar a renúncia da herança, a aceitação da herança. Atos meramente lícitos ou atos jurídicos em sentido estrito. E o negócio jurídico? O negócio jurídico é uma categoria de ato jurídico lícito que tem por objetivo criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos ou relações jurídicas, mas com o seguinte detalhe: nos negócios jurídicos, a vontade humana tem grande destaque, pois determina a criação do negócio, bem como os efeitos que ele produzirá. O indivíduo manifesta a vontade e delibera com autonomia privada. Beleza? Ok. Vamos dar sequência. Entendi o que é fato jurídico, as suas várias espécies. Agora vamos dar sequência com o estudo dos negócios jurídicos. E o grande exemplo de negócio jurídico é o contrato. Quando eu celebro um contrato com você, um contrato de compra e venda, estou vendendo meu carro. A gente determina qual é o objeto da venda, qual é o valor, qual é a forma de pagamento, em que momento que será entregue. E nós estamos deliberando efeitos. Por isso, negócio jurídico. Grande exemplo de negócio jurídico, sem dúvida, são os contratos. Mas nós podemos incluir aqui o testamento também, o casamento, embora tenha ali alguma divergência doutrinária, mas majoritariamente se entende, é espécie de negócio jurídico. Ok? Nós vamos falar especificamente sobre os negócios a partir de agora. E para isso, você precisa compreender o seguinte: todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos. Eu sei o que é negócio jurídico. Negócio jurídico é a espécie de ato jurídico que decorre da vontade humana, manifestada com autonomia, porque o agente manifesta a vontade e escolhe os efeitos dela decorrentes. Exemplo, o contrato, o testamento, o casamento para a maioria. E agora eu completo dizendo que todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos. A famosa escada pontiana. Por que escada pontiana, professor? Porque essa aqui é uma teoria elaborada pelo grande doutrinador Pontes de Miranda. Foi ele quem primeiro enxergou essa forma de analisar os negócios jurídicos. E até hoje, qualquer bom doutrinador que se preze fala sobre essa teoria. Muito embora nós vamos observar, o Código Civil já comece no segundo plano, mas tem o primeiro. Todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos: existência, validade e eficácia. Cada plano tem os seus elementos, tem os seus pressupostos, que devem ser observados. E não é à toa que aqui
falamos em escada pontiana, porque é como se subíssemos um degrau por vez. Primeiro preencho os requisitos, os elementos de existência. Depois, passo então a me preocupar com os elementos da validade. E, por fim, com os efeitos que o negócio produzirá. Eu nunca vou falar em validade e eficácia sem antes ter a presença dos elementos de existência. De uma forma excepcional, nós vamos ver que é até possível que o negócio jurídico produza efeitos sem que tenha preenchido os requisitos da validade. É o que acontece, por exemplo, no negócio anulável, nós vamos falar sobre isso. E também é possível que o negócio seja válido e não produza imediatamente os efeitos, quando houver algum elemento acidental. Mas a regra é de que nós vamos subindo degrau por degrau. Primeiro, os elementos de existência. Quais são os elementos de existência? O famoso VOAF. VOAF. Vontade, objeto, agente e forma. Vontade, objeto, agente e forma. Que são os elementos de existência do negócio. 4 substantivos vazios. Eu quero que você entenda isso. 4 são os elementos de existência: vontade, objeto, agente e forma. Substantivos vazios. Por enquanto, eu não me preocupo se essa vontade é livre de vícios, se esse objeto é lícito ou não. Se o agente é capaz, não interessa. Se a forma é prescrita, defesa em lei ou não, não me interessa. Substantivos não qualificados, substantivos vazios, não adjetivados. É como se eu afirmasse para você que o contrato de compra e venda de drogas existe mesmo. O problema da compra e venda de drogas não está no primeiro degrau, está no segundo. Porque na compra e venda de drogas eu tenho ali vontade manifestada, tenho o agente, tenho o comprador, tenho o vendedor, tenho o objeto, tenho a forma. Existe. O problema é a licitude do objeto. Mas eu só me preocupo com a licitude do objeto no segundo degrau. No segundo degrau. Porque existindo esses elementos, estando presente esses elementos, esses substantivos aqui, o negócio existe. Aí sim, existe. Vou então me preocupar com o plano da validade. E no plano da validade, nós teremos que a vontade da existência precisará ser livre. Livre de quê, professor? Livre de vício. Livre de vício. Nós vamos ver dentro em breve que existem alguns vícios de consentimento. Pois bem, a vontade ela precisa ser livre de vício. Não pode ter sido manifestada por erro, mediante coação, dolo, não pode. O objeto terá que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto terá que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O agente terá que ser capaz. E a forma prescrita
ou não defesa em lei. Mais uma vez, falando aqui para você poder copiar, porque ficou apertadinho. Para que o negócio jurídico exista, eu preciso de vontade, objeto, agente e forma. Para que ele seja válido, a vontade terá que ser livre de vício, o objeto terá que ser lícito, possível, determinado ou determinável, o agente capaz. A forma prescrita ou não defesa em lei. Pronto. Se eu preencher tudo isso, eu tenho, como regra, um negócio existente e válido. Ok? Beleza. Se faltar algum elemento de validade, o negócio jurídico, então, será considerado inválido. Inválido. Se faltar algum elemento de validade, algum desses que nós citamos, e outros que, por vezes, a lei expressamente exige, o negócio será inválido. E aí eu preciso saber que existem 2 graus de invalidade. 2 graus de invalidade. Quais? Nulidade e anulabilidade. Anulabilidade. Ok? Se faltar algum elemento de validade, o negócio será inválido. E aí ele pode ser nulo ou anulável. Por favor, não confunda invalidade com inexistência. Tem gente que acha que o negócio jurídico nulo é inexistente. Errado, errado. O negócio será inexistente quando faltar algum desses elementos aqui. Primeiro degrau. Aí ele será inexistente. Está ligado? O negócio jurídico será inexistente quando faltar algum desses elementos aqui. Se esses elementos estão presentes e falta requisito de validade, ele será nulo ou anulável. Portanto, eu não posso nem usar a expressão nulo e anulável como se sinônimas fossem, porque não são. E também não posso chamar de nulo e inexistente como se sinônimos fossem. Por quê? Porque também não são. Coisas distintas. Beleza? Para fechar esse primeiro bloco, se o negócio jurídico existe e é válido, naturalmente ele vai produzir efeitos. Se ele existe, analiso a validade. Se ele é válido, naturalmente ele vai produzir efeitos. Só que é possível, veja bem, regra geral, se existe e é válido, ponto, produz efeitos. Só que é possível que bem aqui, entre o plano da validade e o plano da eficácia, exista algum elemento acidental. É possível que exista algum elemento acidental. Os elementos acidentais, eles, portanto, influenciam a produção de efeitos do negócio jurídico. O negócio jurídico existe e é válido, naturalmente ele produz efeitos. É possível que não produza os efeitos de logo. Ou que, produzindo os efeitos, esses efeitos sejam cessados em razão de um elemento acidental. 3 são os elementos acidentais do negócio. Quais? Condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo. São os 3 elementos acidentais do negócio. Veja bem, são acidentes. Fogem à normalidade.
Naturalmente, se o negócio existe e é válido, ele produz efeitos. Pode ser que entre a validade e a eficácia exista ali algum elemento acidental que impeça o negócio de produzir efeitos desde logo. 3 são os elementos acidentais: condição, termo e encargo. Ok? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai parar aqui rapidamente para você tomar uma água, né, dar uma espairecida e voltar para continuarmos a análise do negócio jurídico, aí sim entendendo o que é condição, o que é termo, o que é encargo, qual é o significado desses elementos acidentais. No próximo bloco. Ok? Grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique like.